Muita gente entrou em contato com o TV Sítio para saber mais sobre bonsai. Então a gente veio para Olambra para aprender um pouquinho mais sobre essa técnica de fazer árvores em miniatura. E dá para fazer a partir de qualquer árvore? Na verdade, nós cultivamos muitas plantas brasileiras, né? E também usamos plantas de origem ornamental, tuias, na verdade, que também dá um estilo um pouco mais japonês, né? Mas como o brasileiro ele gosta de cultivar o seu produto, nós fazemos grande parte da produção em árvores frutíferas tipicamente brasileiras. Então... O bonsai é uma mini árvore, né? Uma árvore miniatura, não tem uma semente especial para ele. Não. É uma semente normal que você faz, você direciona o tamanho. É uma técnica de poda, né? De cultivo, para poder você ter árvores pequenas, para poder ter elas em ambiente menores, né? Então você pode ter uma jabuticabeira numa varanda. Então esse é o objetivo do bonsai. Vamos começar com sementes, né? Isso aqui. Mesmo. É uma sementinha dessa, você tira da fruta. Isso mesmo. Nós pegamos a fruta, despolpamos, né? Limpamos, lavamos e deixamos a semente um períodozinho para secar. O Alcir está contando que a semente dura em geladeira até 1 ano, mais ou menos, né? Ela tem uma boa durabilidade. E cada sementinha vira uma muda, né? Uma planta, isso mesmo. Essa bandeja que você usa, ela é especial? Onde a gente encontra? Nós usamos essa bandeja especial, que é uma bandeja agrícola, que é para poder padronizar, né? No canteiro, para poder ter uma quantidade exata de mudas. Mas em casa é possível fazer também bandejinhas de iogurte, né? Bom, você já encheu aqui, né, com substrato? Eu já enchi com substrato para deixar pronto, que ele é preparado com casca de pinos, casca de eucalipto, tem um pouco de cal virgem. É um substrato especial para plantas ornamentais. Isso mesmo. Tá, então a gente pega a bandeja, pode ser o potinho, se a pessoa não tiver bandeja em casa, pegamos uma semente. Uma semente é o suficiente para uma muda. Então você coloca no centro, dá uma apertadinha, tá vendo? Tem toda uma técnica especial para plantar, para não deixar muito baixo nem muito alto na bandeja. Na verdade a gente costuma colocar no centro da célula, né? Que é onde a gente vai plantar, e com um dedo deitado de profundidade, em torno de 2 centímetros. Porque ela tem que estar numa profundidade que a germinação consiga ser bem fácil. Ela não pode ficar muito funda a semente, porque a planta ela vai procurar germinar à procura da luz. Então, se ela estiver muito funda, ela pode ficar no meio do substrato, e aí com isso ele vai apodrecer a planta. Pode ver que a profundidade ela é bem rasinha para facilitar a germinação. Se você coloca muito no fundo, isso é prejudicial à planta. Daí agora mais uma camada de substrato bem leve. Espalha, né, um pouco de substrato em cima, e é só dar uma passadinha com a mão e tirar o excesso, né, para ela ficar coberta. Cobertinho, tá pronto. Tá pronto, tá pronta para poder ir para o canteiro e receber água. Assim que você acaba o plantio, pode molhar. Como que é o start da semente, né? Ela começa a receber água, ela já começa a entender que ela pode brotar, entendeu? Essa bandeja ela é furada, porque tem que drenar a água. Não pode ficar encharcado, né? Ela tem que receber água e drenar, receber água e drenar. Depois de plantada, uns 15 dias ali, ela já começa a dar os primeiros brotinhos. Uns 60 dias depois, elas ficam assim, ó. Ela já tem o caule, né? É bem fininho ainda. Bem fininho ainda. E a gente vê umas raízes bem fininhas, né? As raízes já estão bem fortes. É por aqui que ela se alimenta. Recebe a água e se alimenta. E respira também, né? Quando é mudinha pequena assim, é bom que ela fique mais na sombra. Mas a partir do ponto que a gente avança para um vasinho maior, é importante o sol. Precisa tomar maior cuidado com ela enquanto é novinha. Depois ela vai ficando bem mais resistente. Nesse estágio aqui, uns 60, 90 dias, já é hora de começar a adubar a planta. E uma sugestão é o NPK 10-10-10, né, Alcir? 10-10-10. Então é nitrogênio, fósforo e potássio, 10-10-10, que é uma medida que não é forte nenhuma e nem outra. Então a planta ela já germinou,
já está criando raiz e aí ela começa já a querer absorver alimento, né? Então, a maneira de a gente fazer isso é utilizar adubos que podem se misturar na água ou comprar já adubo líquido, que também você pode misturar um pouquinho na água e regar. E quanto de adubo a gente coloca? Qual que é o ideal? Esses adubos que vão se encontrar em supermercados ou em lojas de agricultura, ele é líquido ou então é pó para ser misturado na água. Então você vai regar, né, em torno de 10 gramas por 1 litro, mas é importante que molhe bem a planta e também que drene. Por isso é importante o furinho debaixo dos vasinhos, para ela poder receber o adubo e também drenar para não acumular água. E adubar uma vez por semana nesse estágio já é o suficiente, Nesse né? estágio, uma vez por semana, e assim que a planta vai evoluindo, você pode diminuir, entendeu? Você já pode diminuir de 2 a 3 dias, e aí passar 2 vezes por semana, aí 3 vezes por semana, que ela já está bem adaptada. Esse período de adaptação é bom para não queimar a planta, que ela nunca recebeu adubo, então ela tem que começar gradativamente. Aqui, nesse estágio de uns 90 dias, a planta ainda é um bebê, mas já pode ser transplantada, né? Justamente. A gente pode usar um vaso desse tamanho? Isso mesmo, é um vasinho para ela conseguir agora expandir as raízes, né? Mas esse não é o espaço definitivo dela, né? Não, ainda ela não. vai para um outro lugar depois. É o segundo estágio, agora para você formar uma mudinha para no futuro ser um bonsai. Da mudinha para o vaso é substrato também? Substrato também, é o mesmo substrato, da mesma forma, né, que a gente utiliza. Agora, para passar para o segundo estágio, nós vamos usar um vasinho, né, de produção, um vasinho de 11 centímetros, fazer uma cama para acomodar a planta, para ela poder se adaptar, tá vendo? Então, não pode plantar a muda no fundo do vaso. Então você faz uma camadinha para acomodar bem a raiz, sem machucar, sem apertar. E aí com isso você completa o substrato, né, nas partes laterais, que o fundo já está preenchido. Acomoda a planta com cuidado para não quebrar e vai preenchendo. Aperta um pouquinho para ela ficar firme, para ela ter uma condição de já se adaptar bem. Deixa bem firme, né? Mas deixa um espacinho aqui. Tem que ter um dedo para poder colocar água, mais substrato, se for necessário. Isso, é importante ter um dedinho aqui de espaço entre o substrato e a borda do vaso, para poder a água que você jogar, ela conseguir preencher todo o vaso. E o adubo também não vazar para fora. Porque a partir desse estágio aqui, você pode fazer outro tipo de adubação já. Adubo granulado. Uma colherzinha de café e você esparrama a cada 30 dias. E nessa fase, a gente deixa quanto tempo? Ela vai de 6 a 8 meses. Eu tenho aqui, ó, um modelinho. Nós podemos mostrar a raiz, a planta já está toda enraizada, já passou aquele estágio, né? Aqui, se a gente observar, ó, ela já está ramificando e ela já vai começar com uma brotação. Então ela já está no estágio ideal para ser transplantada. E para plantio, nós vamos usar aqui uma camadinha bem fina de substrato para poder fazer uma cama. Como a planta já está bem enraizada, você só vira o vasinho, acomoda ela no centro. Vamos preencher toda a parte lateral do vasinho para ela ficar bem firme. Então a gente aperta bem as laterais, tá vendo? Vem e deixa mais alto no centro. E deixa mais alto no centro. Geralmente a gente apoia bem para ele não mudar quando vai locomover, né, de um lugar para o outro. Inclusive do mesmo jeito a gente deixou uma diferença de um dedo, que é para poder da mesma forma fazer com que a água espalhe e não derrame, e também para colocar uma adubação em volta. Porque ó, esses brotinhos aqui novos, ó, depois de um transplante que nem nós fizemos aqui, eles vão rapidinho crescer. A planta percebe que ela está num espaço maior. Aí ela começa já a soltar as raízes para baixo e com isso vem a brotação. Da semente até esse estágio aqui foram mais ou menos uns 15 meses. Agora a gente tem um bonsai jovem, né? Sim.
Por enquanto, não tem poda nessa planta, né? Não, é uma planta jovem. É uma planta jovem. A partir dos 18 meses, daí que começa a poda. Isso que mesmo. É aquele tamanho que você tem aqui do lado, Isso, né? Isso, justamente. Nós temos ela aqui. Se a gente olhar, ela já teve um engrossamento de caule. Pode ver que o caule já está bem grosso. E ela já está ramificando, entendeu? Ela já começou a ramificar, então quer dizer, ela está já crescendo, buscando o formato de árvore. A planta, ela já desenvolveu, então ela já fez uma ramificação aqui, né? Ela já fez uma aqui, duas aqui, e aqui está saindo mais duas. E o enraizamento, igual a gente mostrou que nós fizemos aquele plantio, agora ele utilizou a terra totalmente. Já é uma planta que já podemos considerar que ela já está no estágio de poda. Agora, então, começa a parte artística, né? Que é a gente deixar o bonsai do formato que a gente quer. Então, aqui nós podemos fazer a poda, iniciarmos essa poda, que é a primeira poda dessa planta, abaixo da primeira ramificação. Então, nós vamos aqui utilizarmos essa primeira ramificação e começar a podar. Da mesma forma aqui, tem uma ramificação aqui, nós vamos podar. E a gente vai cortando sem dó, porque elas são tão saudáveis na ponta, né? Não tem problema, ela vai ser mais ainda agora, que ela vai criar uma força. Aqui, da mesma forma, tem uma ramificação, nós vamos cortar. Aqui, eu vou olhar a estética e eu poderia cortar mais baixo, mas como a ramificação é aqui, ó, eu vou buscar ela aqui. E aqui, tá vendo? Da mesma forma, ó, tem uma ramificação. Aqui tem uma ramificação, tá vendo os galinhos menores. Então a dica é procurar ramificação. Isso. Para quem não sabe muito bem onde cortar, ela é o não foi feita ideal. nenhuma poda ainda, né? Então, como ela já ramificou uma vez, vamos buscar essa ramificação a primeira. Por quê? Porque aí você vai deixar ela mais compacta, né? Aqui, ó, ela tem a primeira também, tá jovem ainda, mas pode ser. Porque quanto mais você tira os galinhos novos, mais força ela vai ter agora, porque você vai continuar adubando. Então ela vai agora, a brotação que vier agora, ela vem mais forte, com mais brotinho. Então você vai observar que ela vai encher muito mais. Aqui, dessa forma, nós temos o bonsai, que eu costumo dizer que é um bonsai para sempre, desde que você cuide dele. Muito bom. É isso aí, curtiu o vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. What?